Ainda estava estudando. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo primeiramente uma prece. Para agradecer ao nosso Pai Celestial, a todas as benesses, todas as oportunidades, todos os exemplos, a tudo que vem até nós, por nossos irmãos, de que forma for, esses ensinamentos, através de exemplos, através de escritas, de leituras, através das palavras que chegaram até nós para nos orientarmos, nos fazermos refletir e mudar dentro de nós todas essas questões que atrasam, que deformam a lei, a sua lei, Senhor. Gratos estamos por todos esses estudos, todas essas reflexões, para podermos caminhar tranquilamente, mais tranquilamente, sabendo que Tu, Senhor, nos cuida, nos ama, e nosso Mestre Jesus está sempre nos amparando e guiando. Obrigado, Pai querido, por mais um dia. Esteja conosco, hoje e sempre, Pai. Assim seja. Eu arrumei uma canetinha. Arrumei uma canetinha para digitar, porque com luva não dá, né? Mas eu ponho luva, tiro luva e assim vai. Nós estamos, eu estava procurando o texto. Muito frio aí, né? Introdução do Livro dos Espíritos. Porém, não sei se vai dar tempo de chegar lá. Estamos no estudo dos Ensinos de Jesus, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. E o estudo de hoje, onde estudamos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, estamos na segunda parte, na parte dos estudos. Estamos no estudo O Sábado e o Templo. Ótimas reflexões deste texto de Cair Bar Schutel. Que está em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Em que diz assim: Naquele tempo, em um sábado, passou Jesus pelas searas, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer nos sábados. Ele, porém, disse-lhes: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, aqui está
quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós tivesseis conhecido o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vocês viram o tamanho do texto? Essa parte é Mateus. Aqui é o texto de Cair Bar Schutel, e como a gente tem lido, acaba aqui. É um texto pequeno. Porém, quanto ensinamento. Quanto ensinamento. Então, o sábado e o templo é o texto que vai nos fazer refletir sobre essas duas maneiras de viver a vida, essas duas maneiras diferentes de viver a vida. E que elas se chocam. Eu não me sinto gabaritada a fazer essa parte do estudo em que eu acho necessário a gente recorrer aos conhecimentos mais profundos sobre o judaísmo. Então, eu vou pedir ajuda a um amigo meu que ele nem sabe. Eu sou amiga dele, mas ele nem sabe que ele não é meu amigo porque ele não sabe de mim. A Luiz Elias. Eu quero passar um trecho do estudo dele para que ele possa nos auxiliar nesse estudo que necessita que a pessoa seja um bom estudante da história, da cultura e as tradições judaicas, ok? Vamos ver se eu consigo partilhar. Vamos lá. Partilhar ecrã. Pronto. Partilhar ecrã. Se eu sumir, vocês já sabem. Estou aqui partilhando o ecrã em que estamos no YouTube. Abrir, gente, tem que abrir. Abrir YouTube. Não, é abrir informações, tá vendo? Estou com um pequeno probleminha aqui, como diz meu filho, entre a cadeira e a mídia. Aqui, YouTube bem grande aqui. Eu estava assistindo. Mateus aqui, miudinho. Não foi consagrado a Deus, foi consagrado. Bom, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Agora iniciando uma nova passagem, uma nova perícopa, ou perícope. Vocês estão conseguindo ouvir? Que precisa ser bem introduzida. Então, hoje, nós não vamos apresentar o versículo, claro, a palavra. Vamos novamente. Boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Agora iniciando uma nova passagem, uma nova perícopa, ou perícope, tanto faz a pronúncia, que precisa ser bem introduzida. Então, hoje, nós não vamos apresentar o versículo, a palavra,
em destaque enquanto a introdução não for bem feita. Porque é uma passagem que suscita muito debate, muita discussão, e ela é muito atual. E porque ela é muito atual, a gente precisa lidar com ela com muita delicadeza, com muito cuidado, para que nada seja perdido e para que aquilo que seja aproveitado tenha um efeito que a gente espera, né? O que a gente tem para dizer sobre esse capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos iniciando hoje? Toda a passagem que nós vamos começar a estudar, ela retrata o embate, o confronto entre duas propostas de vida, entre duas perspectivas de existência, dois horizontes diferentes, duas maneiras de viver a vida distintas, diferentes, e que se chocam. Inevitavelmente, elas caminham em sentidos completamente opostos. Toda essa passagem, todos os versículos que nós vamos estudar nas próximas semanas, alguns desses versículos talvez a gente leve mais de uma semana para poder esgotá-lo, todas elas apresentam a maneira como Jesus olha para a vida, qual o olhar de Jesus sobre a vida e a maneira como o clero judaico da época, na passagem personalizado ou personificado pela figura do fariseu, enxerga a vida, olha para a vida. Consequentemente, como as duas visões olham, enxergam a relação familiar, a relação com a espiritualidade, a relação com os objetos de culto, a relação com o trabalho, com a autoridade. São maneiras de enxergar a vida conflitantes que se chocam, inevitavelmente. Talvez aí a gente comece a entender uma máxima que Jesus, mais tarde, em outro momento, a gente pode estar analisando, né, mais detidamente, quando ele afirma que não veio trazer a paz e sim a guerra. Veio trazer o conflito. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a seguir o Evangelho, quando a gente se sensibiliza com o Evangelho, quando a gente se comove com o Evangelho, o que acende em nós é um querer enxergar a vida como Jesus. Porém, ainda enxergando a vida como os homens. Então, essa guerra, esse conflito, que essa passagem vai retratar, na verdade, em primeira instância, ele se dá no nosso mundo íntimo. E é importante frisar isso, porque senão fica parecendo que é a maneira como eu enxergo, já que eu sigo Jesus, eu enxergo a vida como Jesus, e aqueles que não vêm no centro, que não abrem um livro espírita, que não é espírita, enxerga a vida. Não. Isso é um conflito íntimo, interior. Ora, nós enxergamos a vida de uma maneira ordinária, vulgar, convencional, comum, como temos enxergado nos últimos séculos, como a maioria das pessoas enxerga. Ora, em momentos inspirados, em momentos em que nós nos sintonizamos com o alto, com a proposta iluminada de vida de Jesus, aí a gente enxerga e vê outra coisa, e vê flores. No mais, a gente enxerga o mundo cão. Entenderam? Essa passagem, ela não é um confronto entre pessoas diferentes. É um confronto entre ideias diferentes que habitam o nosso coração. A mesma pessoa. Tá claro isso? Então vamos lá? Bom, o primeiro versículo da passagem, versículo 1 do capítulo 12 de Mateus, diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e as comer. Vamos repetir? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e as comer. Bom, primeiro nós vamos fazer aqui um equívoco interpretativo que eu já encontrei várias vezes em casas espíritas, no movimento espírita, quando as pessoas vão comentar essa passagem.
e escorregam ali na casca da banana, sabe? Dão aquela derrapada, caprichada, ninguém percebe, ninguém sabe que o sujeito está derrapando, mas ele derrapa por uma razão simples. Um desconhecimento comum dentro do movimento espírita sobre a cultura e as tradições judaicas do século I. Por quê? As pessoas vão comentar essa passagem e diz assim: no sábado é dia de jejuar, os discípulos sentiram fome durante o jejum, e aí foram lá e comeram algumas espigas lá, debulharam umas espigas, uns grãos lá, comeram. E não podia. Aí os fariseus já olharam, está comendo no sábado, não pode comer no sábado. É assim que as pessoas comentam essa passagem. Elas só sabem, tem um conhecimento raso, né? Hoje nós vamos falar muito de conhecimento raso, superficial. Elas só sabem de uma coisa: o sábado é o dia sagrado dos judeus. Ponto. Não sabem mais nada sobre o sábado judaico. Mais nada além disso. É o dia sagrado dos judeus. E aí saem comentando a passagem dessa maneira. Os discípulos não podiam estar comendo no sábado, estavam comendo, os fariseus ficaram bravos com eles. E com Jesus, porque deixou eles comerem. Certo? Errado. É proibido jejuar no sábado. É um drama teológico dentro do judaísmo, porque existem momentos de jejum. No Yom Kippur, por exemplo, tem o jejum. E aí é uma discussão entre os rabinos aí. Como é que faz quando o Yom Kippur cai num sábado? Não pode jejuar no sábado. Aí a sinagoga discute, debate, vai cair no sábado. Vamos ter que abrir uma exceção. Porque no sábado é proibido jejuar. Não pode fazer jejum no sábado. Cultura judaica, nós estamos falando de judaísmo, tradição judaica. A mesma tradição até hoje. Já era assim naquele tempo. Aí o sujeito pega o evangelho, vai comentar essa passagem na casa espírita e fala o quê? Que os fariseus estavam bronqueados porque os discípulos estavam quebrando o jejum do sábado. Não existe jejum do sábado. No sábado não se pode jejuar. E aí? A passagem fica hermética, lacrada, vedada para o movimento espírita. Se não se lançar no entendimento, no estudo da cultura judaica. Porque aí fica sem sentido. Então por que estavam brigando com Jesus os discípulos? Se não pode jejuar no sábado e eles estavam comendo, então o que está fazendo de errado? Vocês arriscam? O que eles estavam fazendo de errado segundo as tradições judaicas do século I na Palestina? Oi? Quem falou? Furtando. Então olha só. Então vamos lá. Nós vamos lá em Deuteronômio, que é um dos livros de Moisés, da tradição mosaica, atribuídos a Moisés. São 5 livros, Pentateucos. Deuteronômio 23, capítulo 23, versículos 24 e 25. Olha o que diz em Deuteronômio. Quando entrares na vinha do teu próximo, vinha, vocês sabem o que é, né? De uva. Comerás uvas, conforme o teu desejo, até te fartares, porém, não as porás no teu cesto. Continua. Quando entrares na seara, na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Deuteronômios, tradição, isso aí nós estamos falando da Torá, um dos 5 livros básicos do judaísmo. Está dizendo que pode, que deve, quando você estiver numa seara, plantação, né? A seara é aquele caminhozinho entre uma lavoura e outra, né? Quando você estiver atravessando ali, deu fome, pode apanhar. Você só não pode levar a foice, o cesto e ceifar. Não pode. Você está passando na vinha, quer tirar uma ovinha lá, beliscar a ovinha? Pode. Agora, você não pode levar um cesto e pegar um monte de cacho. O que não pode? Olha só, começa aqui. Primeiro, entendimento de furto. Se você pegar uma uva para matar a vontade, matar a fome, não é furto.
você pegar um cesto, pressupõe que é furto. Sabe por quê? Se você pegar um cesto inteiro de cacho de uva, o que você quer fazer com essas uvas? Hein? Comercializar. Faturar em cima do trabalho do outro. Não pode. E comer um cacho de uva? Sair comendo com ele na mão? Pode. Tá com vontade? Pode. Diferença muito grande. E no caso específico do sábado, por que os fariseus acharam ruim com os discípulos? Porque eles estavam pegando esses bagos ou de trigo ou centeio, não dá para naquele específico, mas eram umas espigazinhas. Milho não era, milho é da América, viu, gente? Milho, a Ásia e a Europa vai conhecer bem mais tarde. Era um sábado. Na sinagoga? Eles estavam indo para a sinagoga. A passagem vai mostrar isso. A passagem termina com Jesus na sinagoga. Sabe o que não pode fazer no sábado? Não pode, entre aspas, nós vamos explicar isso melhor. Trabalhar. Mas trabalhar num sentido horizontal. Não pode trabalhar em benefício da própria subsistência. Da própria existência. Não pode. Ganhar dinheiro, não pode. Ir para o serviço, bater o ponto, não pode. Na sexta-feira, no pôr do sol em diante, não pode. Os adventistas, por exemplo, respeitam o sábado, como os judeus. Não pode. Pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E aí? O que Jesus fez? Nossa, é mesmo? Vocês me desculpam, eu tinha esquecido. Larga essa espiga aí, ô Pedro, larga isso aí. Não pode não. Nós temos que entender o porquê que Jesus contrapôs o farisaísmo. Se a gente já sabe que Jesus respeitava profundamente as tradições. O que aconteceu aqui que Jesus falou, pode continuar pegando as espigas se vocês quiserem. Deixa que eu dialogo com eles. Deixa que eu discuto a questão com eles. A passagem é isso. 2 pontos nessa passagem relativos ao sábado. Primeiro, é esse que nós vamos começar a discutir hoje. Os discípulos colhendo espigas numa seara num sábado. Depois, já na sinagoga, o homem da mão mirrada, famosa essa passagem de cura de Jesus, o homem com a mão atrofiada, chega para Jesus, pede para ele curar e Jesus cura. No sábado. Também não podia. Para os fariseus também não podia. Então são 2 momentos em que as 2 visões de vida, acerca, por exemplo, de uma mesma tradição. Qual que é o ponto central, observável, o objeto em observação aqui? A tradição do sábado. O respeito ao sábado. Mas Jesus e os fariseus têm um olhar diferente sobre a questão. Para a gente poder mapear isso, nós vamos começar recorrendo à Bíblia do Peregrino. Vocês conhecem? Bíblia do Peregrino é uma Bíblia católica, traduzida por um espanhol, Schockel. Ele traduziu, ele é um jesuíta, com a ajuda de outros jesuítas. A tradução talvez não seja, pelo menos para mim, a tradução preferida. Não é a tradução que eu mais gosto. O que eu gosto nessa Bíblia, e ela é show nisso, é as notas. Sabe? Então, às vezes, tem 4 fileirinhas só de versículo, o resto é tudo notinha, explicando. Ajuda muito a entender, porque esses jesuítas estudam demais, gente. Eles entendem muito de cultura e tradição judaica. Então, as notinhas são ótimas. Na notinha que o Schockel coloca a respeito dessa passagem, ele diz assim: a Escritura, tomada como norma de conduta, desacredita a casuística sobreposta. Nós vamos explicar isso aqui, fica com calma. A Escritura, tomada como norma de conduta, desacredita a casuística sobreposta. O homem não deve escravizar-se a uma instituição legal ou às suas interpretações casuísticas. Adriana, entendeu alguma coisa? Sabe o que essa notinha parece ininteligível? Por causa de um conceito aqui que ele é filosófico.
É até meio perigoso você ir no dicionário e procurar lá. Se for para ir no dicionário, você tem que ir num dicionário de filosofia, que é a casuística. Tá bom? Esse conceito, casuística, ele é central para a gente entender a passagem toda. Por isso que eu estou me alongando nessa introdução. Se a gente entender isso, a gente entende a passagem toda. Casuística. Os fariseus praticavam ou lançavam mão da casuística no seu cotidiano. O que é uma casuística? Essa palavra casuística lembra uma outra. O quê? Caso. Caso. Aí eu fui lá num livro chamado Introdução Geral à Bioética, de um francês, que é o Guy Durand. Ele é um teólogo especialista em ética, então um teólogo que especializou-se em ética, que é uma disciplina da área da filosofia, e que mais tarde deu grandes contribuições no campo da bioética, que é um negócio que está muito em voga atualmente. O Guy Durand, ele vai dizer o seguinte sobre essa questão da casuística. Concepção moral estruturada em torno de casos. Concepção moral estruturada em torno de casos. Aparentemente deduzida dos princípios, mas de fato, muito frequentemente, situacionista e laxista. Melhorou? Vamos explicar isso aqui então, palavrinha por palavrinha. Existe um ramo da teologia que é a teologia moral, que é o ramo da teologia que vai fazer o vínculo entre as escrituras, os textos sagrados, no caso, por exemplo, da teologia que se dedica ao estudo da Bíblia, o texto sagrado e as orientações ligadas a comportamento, a parte moral do texto. Na teologia moral, que começa a ser levantada e estudada com os jesuítas lá no século XVII já, né? Século XVI para o XVII, depois se corporifica na forma de doutrina, eles começam a pegar esse conhecimento em torno da moral bíblica e aplicá-la a situações cotidianas. Vocês querem ver uma questão ligada à teologia moral? Uma questão de teologia moral? O aborto é certo ou errado? Por que você acredita que é errado, Ivanete? Aí, ó. Então, existe uma crença, um entendimento religioso que, aplicado a uma situação real da vida, gera um padrão de comportamento. Certo? Outra questão. Ó, eu fui de uma situação grave para uma questão mais superficial. É certo ou errado a mulher casar virgem? Terão religiosos que vão fazer uso do texto sagrado para justificar o perdão ou a condenação de uma situação como essa? Sim. Quando você pega o texto sagrado, aplica uma situação concreta da vida para fazer um juízo de valor, para fazer um julgamento moral, para absolver ou para condenar, sabe qual é o nome disso? Casuística. Isso é casuística. Oi? Cada caso é um caso. Então você pega o texto, pega um versículo, pega uma passagem, pega um episódio bíblico, faz a analogia, compara o real, o concreto com o texto, com a teoria, dali você forja um entendimento e depois torna público esse entendimento com uma norma. Mas não é uma norma textual, não é uma norma da escritura, é uma norma institucionalizada, é uma instituição. Ela foi decretada, baixada por um clero, por um templo, por uma religião. Agora vamos voltar lá na Bíblia do Peregrino, que agora vai ficar claro isso? Ó, a escritura tomada como norma de conduta, eu pego a Bíblia,
E é baseado nela que eu vou conduzir a minha vida, que eu vou me comportar. O que é que nós estudamos nas semanas anteriores? Sobre o jugo. Lembra o jugo? Desacredita a casuística sobreposta. Ó, você tem o texto bíblico, um conjunto de normas de vida, por exemplo, o jugo de Jesus. Mas aí você pega uma interpretação da Bíblia, joga por cima e pronto. Essa interpretação da Bíblia passa a ser lei, regra. Você pega a casuística, pega o entendimento de um sacerdote, de um rabino, de um pastor, de um palestrante espírita, joga por cima da Bíblia e aquilo toma força de norma, de regra. É assim que tem que seguir. A notinha da Bíblia do Peregrino. O homem não deve escravizar-se a uma instituição legal. É fascinante isso vir da boca ou das mãos de um jesuíta. Porque a Companhia de Jesus foi criada para praticar a casuística. Para jogar em cima das escrituras normas e regras de comportamento. Que quando não eram seguidas, eram punidas, vocês lembram como? Com inquisição, com fogueira. É bonito isso, que tantos anos depois, um jesuíta faça uma nota dessa. Que o homem não deve escravizar-se a instituições legais. Olha só, não é não respeitar, é escravizar-se. Tornar-se escravo. Ou suas interpretações casuísticas. Agora a gente pega isso e vai lá para o século I na Palestina entender a passagem aqui com Jesus. Qual texto da Bíblia Jesus e os fariseus vão discutir, vão debater? Livro de Êxodo, capítulo 20. Lembra os 10 mandamentos? Vamos ver como é que aparece lá na Bíblia? Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Santificar o sábado. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, quando está hospedado na sua casa, né? Que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aí Jesus pega e vai praticar halakha. Você tem o texto e você tem as chaves interpretativas do texto. Jesus era um mestre da lei. Ele é o mestre dos mestres. Mas num contexto histórico, ele era um rabino também. Um rabino por aclamação. O povo chamava ele de mestre. Então ele vai extrair o espírito da letra. O que é o sábado, afinal? O que vocês normalmente fazem toda quarta-feira à noite? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Priscila, você fechou o consultório e veio para cá? Mas não podia ter um... Duro que eu fui fazer a pergunta para ela, que ela está engasgando com a água, né? Que espírito zombeteiro que eu sou, meu Deus do céu. Tá bom, a Priscila, o pessoal da internet, ela tem um probleminha ali entre a traqueia e o esôfago. Faz assim, você deixa, fecha lá e vem para cá. Vai! Deixa eu ver aqui. Tonzinho, tinha algum telhadozinho para você fazer agora na quarta-feira à noite? Tinha? Você deixou de fazer? Não. À noite? À noite não. E se tivesse? Você ia fazer o telhado ou você vinha para cá? Tonzinho acabou de falar que deixava o telhado para fazer e vinha para cá. Sabe por quê? Porque a nossa quarta-feira é sábado.
Muito legal. Shabat, em hebraico, vem do verbo shebat, que quer dizer pausa. Pode significar fim, término, game over, fim, término. Porém, como a concepção de tempo judaica ela é cíclica, nunca tem um fim absoluto, o fim representa também o início. Então, na verdade, o Shebat é uma pausa. É um verbo, Shebat, pausar. Daí vem o substantivo Shabat, pausa. O sétimo dia, Shavua, né? O sétimo dia é a pausa. Da quê? Para iniciar de novo. Uma vez por semana, e é simbólico, essa uma vez pode ser 2, pode ser 3. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 hora no dia, 10 minutos na hora, você tem que pausar, e aquele intervalo é consagrado. Ele não te pertence. Ele pertence a Deus. Ah, Luiz, não entendi, né? Mas pertence a Deus. O que Deus faz com isso que você dá para ele? Fala. Ora, se eu dou uma pausa na minha vida, no meu dia, na minha semana, no meu ano, e entrego esse minuto, essa hora, esse dia para Deus, e Ele usa isso para falar, o que eu vou estar fazendo no momento? Ouvindo. Isso é o sábado. Luiz, mas como é que você sabe que era assim que Jesus entendia o sábado? Vamos recorrer a outro jesuíta? Ora, dessas conservadores estão aí. O sujeito faz uma palestra espírita e põe os jesuítas para falar, meu Deus do céu. Padre Roland de Vaux. Ele escreveu um clássico da teologia contemporânea, que é Instituições de Israel do Antigo Testamento. E lá o Roland de Vaux, na página 517, nós vamos colocar lá, porque muita gente, eu sei já no movimento espírita, que tem esse livro, para lá poder ler tudo que o Roland de Vaux fala sobre o sábado judaico, na antiguidade. Mas eu separei um trechinho que ele diz assim: tornou-se um dia consagrado a Yahvé. A gente fala Yahvé, somos ocidentais e contemporâneos, não somos judeus, mas o judeu não pronuncia, né, as 4 consoantes. O tetragrama não pronuncia. Tornou-se um dia consagrado a Yahvé. Um dízimo de tempo, eu achei isso bonito demais. Um dízimo de tempo. Todo mundo sabe o que é dízimo? Só que não é dízimo de dinheiro, é um dízimo de tempo. Um dízimo de tempo, como os primogênitos do rebanho e as primícias da colheita são um dízimo de trabalho dos outros dias. Então, o pastor separava lá a ovelhinha, a primeira ovelhinha que nascia, né? Essa aqui é do templo. Separava lá um fardo de trigo, esse aqui é para o templo. Ali ele está doando o quê? Trabalho. No sábado, sabe o que você oferta a Deus? Tempo. Eu não sei se no século I essa oferenda exigia tanto das pessoas, dos judeus da Palestina do século I, dos judeus helenistas, né, da diáspora, não sei se exigia tanto deles quanto exige de nós hoje. Sabe por quê? Nós somos, em matéria de tempo, ávaros, avarentos, sovinas. E como todo avarento, por exemplo, no dinheiro, que ele quer reter, e aí as moedinhas saem assim, ó, no meio dos dedos, assim, ó. Perde tudo. Que nem segurar água, não tem jeito. O tempo que a gente tenta reter, a gente não tem. A gente não entrega ele para Deus, mas também não fica com ele. Ele é do patrão, nada pessoal. Minha chefe está aqui, gente. Ele é do patrão.
É um dízimo de tempo. Quando eu nego ele, é uma ilusão achar que eu vou ficar com ele para mim. Não vou. Olha, tanto isso é sério. Tem gente que acorda de manhã, atravessa o dia, vai dormir, não faz uma prece. Quanto tempo dura uma prece, gente? A de Solangerton lá em Pelópolis, né, Euridice? Durava 1 hora. 1 hora. Né? A Nizinha lá em Sacramento, companheira lá de Sacramento, irmã da Tchegorina, ela fala os nomes de um monte de gente, assim, 30 minutos. Ele não precisa fazer a prece deles. Uma precezinha, gente, um Pai Nosso, sentido. Uma leiturinha, 1 minuto de sabedoria, põe no bolso assim, ó. Dá um break. É aqueles 5 minutinhos que você parou para fazer uma leitura. Aquilo é sábado. Tomar um passe. Sou espírita, não toma um passe. 1 mês, 2 meses, 3 meses, tomar um passe. Quanto tempo dura um passe, meu Deus do céu? Uma tarefa de assistência fraterna. Né? A Ronda, o pessoal reúne, faz marmitex. É, Priscila, você já foi, né? Você vai? Então, vai lá, põe um marmitex no porta-mala, vai distribuir marmitex pro morador de rua. No frio leva cobertor, chá quente. Do quê? 2 horas? Mais um pouquinho? Essa semana tem 148 horas. Um dízimo de tempo para a espiritualidade. Mas nem precisa vir no centro espírita, não. Dá essa pausa na sua casa. O culto do evangelho no lar, semanalmente, é sábado. Para os católicos, a missa do domingo é sábado. E para o judeu, o sábado é sábado. Vai na sinagoga. O importante do sábado não é não trabalhar. O importante do sábado não é, né, a ceia da sexta-feira à noite, não é cantar os salmos. O importante para o sábado, em essência, para o judeu, é a consagração do tempo. É quando você tira um tempo da sua vida para Deus falar e você ouvir. E como é que Deus fala? No silêncio. Não é leitura propriamente, não, é no silêncio. Silencia, ora, sintoniza, esvazia o pensamento de todas as outras coisas e as ideias nobres, edificantes vão começar a surgir. Aí é só você acolhê-las, se abrir para elas, deixar que elas te perfumem intimamente. Deus falou. Pronto. Sábado. Ó. Espera aí que eu estou perdida ainda. Espera aí. Vou voltar. Pronto, então, gente. O nosso querido Aloysio Elias nos dá uma bela explicação sobre o sábado, o que devemos entender como sábado e como entendia Jesus naquela época. E ele ensinou, né, àqueles que estavam ali todos indo durante o sábado para a sinagoga, a lição do valor do sábado, que o sábado pode ser o dia que você faz o seu evangelho no lar, porque o sábado é o tempo que você dedica a Deus. Que você dá a pausa em todo o seu... em toda a sua rotina, né? E dedica, nem que seja 1 minuto, para reflexão,
1 minuto para escutar Deus. Então, esse é o seu sábado. E ainda temos muito mais a estudar sobre o sábado. Deixa eu tirar uma... Deixar de participar, porque eu estou com o celular também, para não ficar dobrada. Porque aguentar uma Denise... Agora, 2 fica difícil. Então, vamos lá. Vamos iniciar a leitura do texto de Kair Barchuti, porque só essa parte, olha, gente, a palestra não é toda. Ele não lê, ele não estuda todo essa passagem de Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Ele chega só no iniciozinho, um pequeno entendimento. Seria muito bom que vocês depois, eu vou deixar lá no grupo, tá? Direitinho a descrição do vídeo para vocês continuarem essa aula, esse estudo, porque ele faz o estudo no miudinho. Isso que é interessante, porque agrega a nossa capacidade de compreensão mesmo. As aulas que a Rose deu sobre a história do povo hebreu, uma breve história do povo hebreu, já não foi um suporte muito bom para entendermos como era a cultura e como eram os hábitos, as tradições do povo judeu, povo hebreu. E esses novos estudantes, né, que têm, por hábito ou por costume ou por interesse próprio em pesquisar e trazer para a gente miudinho para que possamos fazer exatamente a interpretação correta. Como ele falou no início do programa, a gente não entrar em um equívoco por falta de conhecimento aprofundado. Então, nós temos realmente, quando ouvirmos uma palestra, assim, que ele deu a bibliografia que ele utilizou, a gente buscar também, pegar essa bibliografia e fazer a leitura, que não basta só ouvir a palestra, né? Conforme ele vai dando a bibliografia dele, a gente vai acompanhando e lendo tudo o que ele coloca ali para a nossa compreensão mais apurada, para que nós possamos ler mais ainda, né, a respeito do assunto, aprofundar os nossos conhecimentos. Então, é necessário que, quando a gente começa a estudar, por isso que é tão cativante o estudo, você começa a pesquisar, você se interessa e você vai mais a fundo. E você descobre... Primeiro, a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Não sabemos nada, estamos todos a caminho, todos no aprendizado. Mas nós aprendemos um pouquinho mais. Compreendemos um pouco mais. Porque era tão difícil estudar a Bíblia. Porque você lia e aquilo tudo não fazia sentido para você. Mas quando você estuda como eram as tradições, como era a cultura, como era a vida do povo hebreu, você consegue compreender de forma mais clara. Então, para não sairmos falando, dando as nossas interpretações, as causuísticas, né? Não utilizarmos as causuísticas, nós temos que ir ali na codificação kardeciana para poder dar base àquilo que a gente está falando. Você tem que mostrar onde está escrito. E não só a sua interpretação, porque cada um tem um jeito de ver, de interpretar. Não é mesmo? Então, nós temos realmente
que ouvir Kardec, ouvir aquele espírito amigo que nos traz vamos dizer assim, o alerta: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, para que a gente não entre num caso comum, como todas as pessoas que a gente vê aí na internet, na TV, nas mídias, falando o que acha que é, sem estar pautado numa base, numa lei. Não é mesmo? Então, nós temos que ter a compreensão de que há necessidade do estudo para que possamos interpretar realmente. Então, o sábado tornou-se um dia consagrado a Deus. Não interessa que dia seja o seu sábado, que hora seja o seu sábado. E não precisa um sábado longo ou uns minutos. O que interessa é que a gente deva consagrar o nosso sábado a Deus. E Cair Barchutel, eu não tenho muito tempo, e Cair Barchutel, aqui no texto, pergunta assim, no primeiro parágrafo: que é o sábado? É uma pergunta filosófica. Que é o sábado? Um dia convencional para designar o 7º da semana. Que é o templo? Uma casa feita por mãos humanas, onde se ajuntam os sectários de uma crença. Se subirmos algumas centenas de léguas num balão, onde ficou o templo? Onde está a grandeza do templo? Se nos elevarmos algumas milhas no espaço, onde está o sábado? Onde estão os 7 dias da semana? Onde está o dia? Onde está a noite? Que é a noite? Todo o hemisfério está banhado de luz, e nas alturas tudo é luz. O sábado, como templo, pertence à terra. Aquele que é da terra só trata das coisas da terra. Do sábado, do templo, do dia, da noite, porque não conhece as coisas do mundo espiritual. A religião da terra consiste em holocaustos e sacrifícios, mas nem uns nem outros pertencem à religião do céu. E o que Jesus falou? Misericórdia quero, e não sacrifício. Sem preocupações estéreis com espigas que se possam colher em dia de sábado, ou de quaisquer pães de proposição que haja nos templos. Jesus é maior que o templo. Então, entendemos que aquele que fica preso às regras, às normas, aos dogmas de sua religião, é um homem que vê o sábado apenas como um dia. Né? Vê o sábado como um dia e ele fica preso a essas normas, essas regras, ele fica escravizado, como ele diz, ele torna-se escravo às interpretações de sua religião. É para você seguir as normas, as regras de sua religião? Sim. Mas é para não ficar escravizado. Então, é isso que Jesus quis dizer.
quando ele fala aos fariseus, né, discute essa parte com os fariseus. Ele diz, né? Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Então, no sábado, essas regras não podem impedir que você trabalhe no sábado ou que você descumpra uma regra porque está te escravizando. Então, a gente tem que adotar regras e normas de comportamento, sim, porque somos homens e convivemos, necessitamos dessas regras, desses comportamentos. Mas a gente não pode ficar preso às regras e comportamentos que foram interpretados por nós baseado no que diz a lei. Porque cada um vai fazer a interpretação de acordo com o que queira. E se você ficar escravizado ali, você só vai fazer aquilo e você acaba sendo assediado por outros que querem destruir o trabalho. Né? Você acaba deixando brechas para que essa escravização te deixe à mercê de qualquer ideia. Então, ao estudarmos a doutrina espírita, nós temos que ter exatamente esse cuidado, tá? De não ficarmos presos às regras, às normas rígidas. Quem foi que disse que a necessidade de apagar todas as luzes para fazer uma prece? Uma necessidade. Né? Você pode apagar se você achar que você necessita de um ambiente mais escurinho, mais aconchegante para você poder se manter harmonizado, conseguir se desligar do mundo material para fazer essa conversa com Deus. Se você precisar ir de um lugar mais sossegado, mas isso não é regra, se você precisar de um lugar mais sossegado para poder fazer a sua conversa com Deus, e você entra no seu quarto, se fecha, é porque você tem a necessidade, então, em razão às nossas necessidades, e não que isso seja uma regra irreversível ou que você tenha de fazer dessa forma. Ou tem que postar as mãos para orar para Deus te ouvir, você precisa postar as mãos. Não, isso é ficar engessado, né? Isso é ficar escravizado a regras e normas. E é isso que Jesus contrapôs, não só em relação ao sábado, como a Luiz Elias falou no início, quando ele cura um homem que tinha mãos atrofiadas no sábado, e eles o condenam. E quando ele diz que o sábado foi feito para o homem, né? Não o homem para o sábado. E ele pega a lei antiga e demonstra a eles que ele não está indo contra a lei. Ele está indo cumprir a lei. Porque ele pega a lei, como a gente deve pegar, o Pentateuco, e mostrar que está ali. E não falar pela nossa interpretação. Porque nós podemos interpretar de forma diversa, de forma até errônea, e levarmos a palavra de forma equivocada àquele que escuta e que é crente, e que não pegou, por sua vez, o Pentateuco, para ver que as palavras que você falou estão ali escritas. E por isso existe a necessidade da gente procurar estudar e melhorar sempre. Tá bom? Então, nós não vamos estudar esse texto todo hoje, porque ele ainda exige que nós trabalhemos o templo. Nós trabalhemos
o sábado, né? O que Jesus quis falar qual é o seu entendimento da lei, e ele tinha de falar, porque se ele não dissesse, quem diria, né? O que estava realmente escrito na lei. E isso fazia parte também da missão dele, né? Vir para nos orientarmos, ele é nosso mestre, para nos auxiliar o entendimento das leis. Ok? Então, o sábado, como o templo de Shkari-Bar-Shuttel, pertence à terra, então é coisa terrena, coisa humana, é coisa do homem. É apenas uma convenção. É apenas uma convenção. Nós temos que utilizar o nosso sábado, o nosso tempo, e doá-lo a Deus em qualquer dia, em qualquer horário. E como ele falou, foi muito sério, por que que a gente passa tanto tempo sem orar? Se a oração não demonstra muito tempo, ele diz que nós somos avaros com o tempo, né? Somos pães duros, que a gente quer segurar o tempo de qualquer jeito e utilizá-lo de forma... Mas o tempo não existe, né? São apenas convenções temporais. E de que forma você faz o uso do seu tempo? São umas reflexões muito boas que nos fazem avaliar, e olha que a gente está falando, né? O tema parece um tema superficial, o sábado e o templo. Se a gente for falar, o sábado é o dia que se deixava para essas coisas, para a parte espiritual, e o templo era o edifício erguido pelas mãos dos homens. Mas o sábado e o templo são coisas materiais, coisas criadas pelo homem. E tudo que é criado pelo homem é destrutível, sofrem, né, as intempéries, sofrem a interferência do próprio homem, do poder de destruição do próprio homem. Mas quando ele diz que você sobe o balão, vamos lá, sobe no balão. Deixa eu ver novamente aqui. Então ele diz aqui: se nos elevarmos algumas milhas no espaço, onde está o sábado? Onde estão os 7 dias da semana? Onde está o dia? Onde está a noite? O que é a noite? Todo o hemisfério está banhado de luz e nas alturas tudo é luz. Então, se olharmos com a visão espiritual, nós nos desligaremos das coisas materiais. Ok? Vamos deixar a segunda parte do texto, quando ele fala que Jesus é maior que o templo, para a gente estudar na próxima aula. Que não será a semana que vem, tá, gente? Eu troquei o dia do médico. Ele falou remarcou, a secretária remarcou em agosto, tá? Então, é 5 de agosto que eu tenho meu médico das mãos. E estou utilizando mais vezes a luva, que é para esquentar e não sentir tanta dor que eu sinto nas mãos. Tá ok? Então, nós vamos só na outra semana. Rose, você tem alguma coisa a falar, acrescentar ao estudo? Gostaria de fazer alguma observação? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu quero que você coloque depois para a gente qual é esse link, que eu quero rever essa palestra dele. Tá?
Está muito ligado ao que o Paulo está ensinando para a gente na carta aos Gálatas. Ok. Muito interessante. Interessante. Vamos fazer a Muito, nossa prece de encerramento? sim, Faz você a vamos. prece de encerramento. Pai querido, gratos estamos pelas palavras desse nosso irmão estudioso, que possamos, Senhor, incentivados por ele e por outros irmãos que nos trazem a leitura mais aprofundada de suas leis, Senhor, que nos trazem luzes para esclarecermos as nossas ideias, as nossas mentes, esclarecermos nossos corações e possamos estar mais conectados a Ti, Senhor, para compreender o verdadeiro sentido da nossa passagem aqui no mundo terreno e o verdadeiro sentido das palavras do Mestre que veio até nós para nos ligarmos diretamente a Ti, Senhor, conseguindo ultrapassar todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas e estarmos amparados, seguros, para caminharmos em frente. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de esclarecimento. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.